Porra, mano, fui pra Smart Fit ontem fazer um peito e tríceps, tá ligado? Aí lá no canto tem uma área de CrossFit, puta área, merda. Nem sei por que eu falei isso, mas e daí? Enfim, tava lá fazendo os flies suavão, aí do nada me entra um palhaço na academia. Velho, eu tô falando de um palhaço mesmo, não tipo o IT, o Tiririca, que é meia foda de um palhaço. É um palhaço mesmo, mano, tipo o pique de Cico Manja, tá ligado? Suave, tava no descanso do B7 e fiquei só de olho. Mano, o palhaço vai no rack de peso e pega três anilhas de 25 quilos e começa a fazer malabarismo com o bagulho. Caralho, 25 quilos cada. A academia inteira travou pra ver esse filho da puta brincando como se fosse bolinha de tênis. Aí um dos instrutores chegou nele e falou: Ô, João, para com essa porra aí, vai machucar alguém, mano. O palhaço olhou pra ele sorrindo e ignorou. E não é que deu merda? O Ronald McDonald do caralho soltou uma anilha bem no pé dele. Ele começou a chorar que nem um bebê, no mesmo timbre. O instrutor entrou em choque. Aí o palhaço tirou o sapato número 55 dele e mostrou que não pegou no pé. E fez o honk com o nariz e foi embora. Que história, cara, que história. Porra, mas será que isso foi verdade mesmo? Tomara. Tomara, né? Sim. Filha da puta, entra na merda só pra. Palhaço Entra no. bombado, vai fazendo malabarismo com um negócio de 25 quilos. Será que era. Cara, eu tenho certeza que isso deve ser de algum canal no YouTube, velho. Fala sério. Não sei, mano. Porque eu nunca vi um palhaço bombado. Eu poderia começar como todo mundo no YouTube falando mal desse trailer, dizendo que o visual ficou uma merda e que a Paramount poderia sentar o cu dela numa cadeira cheia de prego e ficar girando infinitamente, porque pau da Paramount, eu não gostei desse visual. Mas desta vez eu vou dar uma chance, não só eu, mas como também eu tô acompanhado de um amigo meu. Gustavo, se apresente, por favor. Boa apresentação, essa vai ser a introdução dele de todos os vídeos que ele participar por aqui. Essa nem foi uma ideia minha mesmo, foi uma ideia do Gustavo, porque eu vou deixar aqui. Tu pode, se tu tiver à vontade, Gustavo, você poderia explicar pro pessoal também Sim, a os minha ideia. motivos. Sim, eu posso, sim. A minha ideia é que. Não pra fazer uma avaliação crítica do trailer, até porque eu não sou nenhum expert em filmagem, né? Nenhum dos dois aqui Mas. é expert nisso. Mas como eu não entendo muito da franquia Sonic, realmente eu vi o trailer e eu tive umas dúvidas, porque eu senti que ficou um monte de informação vaga ali, que ficou muita cena com um espaço vazio, com um trecho vago de informação, sendo que tem bastante coisa acontecendo na tela. O pouco diálogo que tem, dá pra gente tentar analisar um pouco como é que vai ser o do filme. Eu realmente quero entender um pouco mais do que vai ser o filme, porque a proposta dele é fazer um segmento de origem, né? Dos dois Uhum, personagens principais, que é o Sonic e o Dr. Eggman, que é o vilão. uhum. E não tem, sabe? Você é só assistindo o trailer, não dá pra pegar muita coisa assim, até porque o trailer é um pouco curto e procurando na internet tá todo mundo bagunçando com o filme e não tem ninguém realmente tendo interesse em procurar informações no trailer, né? Isso é uma coisa que dá pra gente fazer muito, é procurar informações no trailer pra poder ter uma noção de como pode ser a abordagem do filme no geral. Existe até uma discussão sobre algumas coisas do trailer que com certeza a gente vai discutir isso mais pra frente, que eu já tenho até uma ideia de qual cena vai ser. Mas vamos lá, né? Você gostaria que eu apertasse o botão de continue e parasse onde você quiser? Ou então eu vou passando filme por filme agora mesmo? Cara, você pode dar play, mas tira o áudio do vídeo pra não ficar sobrepondo lá nossas vozes. Até porque aí pode dar copyright strike. Pode dar play mesmo. Então, a gente tem essa entrada, ela é super clássica, né? Tá o policial no seu É. carrinho, aí ele passa voando e destrói a porra do leitor de velocidade dele. Uhum. Né? Inclusive tem a placa de Green Hill, né? O pessoal diz que. Eu já cheguei a ver alguns tweets, eu não sei se é verdade, Que é uma mas referência ao Green Hill Zone do jogo? não só uma referência a Green Hill Zone, como também existe na fase de testes iniciais, assim, quando eles estavam fazendo o jogo do Sonic, o primeiro, né? Quando eles estavam fazendo todo o jogo, na prequel, né? No início dele, da produção, tinha uma ideia de colocar bem no início do jogo uma placa escrito Green Hill, Welcome to Green Hill, você está aqui. Então, se essa informação for verdade, isso talvez seja uma referência mesmo à produção do primeiro Sonic. Interessante. Será que existe alguma cidade nos Estados Unidos com esse nome, Green Hill? Pra se Olha situar, ou só, pode ser ainda fictício também, né? é fictício, porque
Não apareceu nenhuma matéria no jornal ainda a respeito disso, né? Ninguém falando nada sobre Metal Ah, Gear de não, com verdade. certeza. Então Então, pode dar. Porque essa cena, pode dar play aí, deixar ela rolando enquanto eu falo, porque essa cena ela é muito clássica, né? Ela é muito típica de entrada de filme, né? Que ele tá introduzindo ao personagem sem mostrar o personagem, né? é. Aí tem Aí aí tem. caiu um pentelho do saco dele. Aí tem essa é a referência mais explícita, né? São essas rosquinhas aí no lugar das estrelas. São os anéis, né? Os rosquinhos. Rosquinha dourada. Pois é, não, Varei, volta aí. O que que ele cai em cima? Volta aí devagarinho. Frame por frame agora. Aham. Ó. Ele cai num. Ele cai num. Qual é o nome dessas Ah, é poltronas? um puff, volta um pouquinho. Volta o frame, que ele tá caindo em cima do puff. Aí, ó. Ó, Um tipo puff. puff, né? Aham. Aí o que que tem em volta dele? Não tem muita coisa aí. É que também não dá pra ver, né? Aí tem um É, monte de aí tem um tênis que monte com de certeza. lixo. É, um Um monte monte de de tênis tênis. que ele deve ter destruído, né, correndo. Tudo com Não, buraco talvez ele embaixo. tava testando pra ver uma aqui que se encaixasse no pé dele, no caso. Eu fico até com medo também de a gente poder ver os pés do Sonic, porque nunca foi mostrado em lugar nenhum. A não ser aquele desenho maluco lá dos anos 90, lá, feito pela Dick. É exatamente Ah, Dick. sim, com certeza. E que lá eles fizeram um pezinho humano pro Um Sonic no pezinho desenho. humano. É, não é aquele Aham. que ele tira o tênis rapidinho. É o mesmo desenho que fica cansado também. Tá aí, só uma cena Aí, que me chamou a atenção, que me incomodou um pouco, é que vai passando ele frame por frame, que ele tá aí mexendo com esse rádio antigo, né, de pilha e tudo tinha um mais. monte de pilha Ele também. coloca uma fita cassete e toca uma música de 2000 essa música é de que ano? Gangsta Paradise. 1995, faz jus É. à época. 1995 ainda tinha fita Mas cassete. o que é mais interessante é ele ter essa fita, né? Não, se bem que vindo dos Estados Unidos, eu não duvido muito, né? Pode ser um mixtape com várias músicas e aí. Um mixtape Pouco que funciona, ele tá novinho ainda por cima, viu? tá em boas condições. Ele tem boas Assim, aí condições. pode Aham, ir se dando segmento. Sim, aí aparece ele se preparando pra correr normal, né? aham. Sim, Fazendo sim. aí um alongamentozinho rápido. Que E era nessa cena mostra o design final dele, né? o design final, infelizmente. Que ficou Tá mais, feio pra Dedel. tá mais pra Eu, humano. Ele eu tem uma achei muito pegada feio, bem velho. humano, né? O dimensionamento dele tá bem É, humano. olha Tipo o só, comprimento da perna e do braço. sim, ele tá com traços humanoides, mas o que me incomoda nesse visual do Sonic mesmo é que São os olhos separados? ele tá fofinho. Não só isso, que os olhos eles estão meio. Um problema de design que eu achava que tinha no Sonic Boom é porque os olhos dele são pequenos e ele tem uma testa muito enorme, entendeu? Uma parada desproporcional demais É aerodinâmico, né? É pra porque. velocidade. Até porque. Né? Até porque se o olho Olha, dele fosse grande, ele tentasse correr de olho aberto e entrar um monte de bicho no olho dele. mas também não vão ser realistas a esse ponto, né? Porque afinal de contas a gente tá falando do Não, Sonic. é ficção científica. É ficção científica não, né? Não, ele é ficção porque ele vem de outro planeta, pô, então é ficção com certeza. Como assim ele vem de outro planeta? Qual é a história dele, tipo, de verdade? Bom, ainda não tem história, mas o que o pessoal spoilou na internet é que ele vem de outro planeta, barra outra dimensão que pode, não tá certo, inclusive disso, né? Ele pode vir de outra dimensão, porque no Sonic X, por exemplo, o plot do inicial do anime, né, do Sonic, que ele veio de outra dimensão. É. Uhum. Que o Eggman ele faz uma parada, ele faz o Chaos Control com as Esmeraldas do Caos, aí isso acaba mandando eles pra dimensão nossa, que é da Terra. E lá acontece as confusões lá com o Christopher Thorndike, com o pessoal lá que ele vai parar numa casa chique, acontece aquelas aventuras dele lá pelo anime, etc. E depois eles voltam pra terra deles, aí depois vira um anime de robô gigante lá pra terceira temporada. Mas é legal aquela parte. Uhum. Então Pode dar não segmento aí. Assim. não Não está tô sem certo. Mas com comentário. certeza é ficção, porque mas isso aqui não é real de jeito nenhum. Não, com certeza, né? Garago Fest. Gargoyle Fest. Tem essa cena agora, eu acho que é agora que ele. Isso, volta um pouco. Ele vai dar essa corrida, aí tem essa explosão que. Tem essa explosão, que é o momento que ele quebra a barreira do som, né? E aí ele tá o Uhum. carro da polícia. Peraí, volta um pouquinho. Bem do lado lá. Não, pois é, o carro da polícia. Ele tá virado pro lado dele, né? Provavelmente o policial que tava na viatura ia ver o rastro azul se aproximando da viatura, né? Sim, Porque sim. no início parece que ele não vê, porque no início parece que ele tá indo. Pode ser também outro contexto do filme, né? Porque o policial não sabe quem ele é. Aí talvez nessa cena eles já saibam que conheçam um ao outro, né?
E aí o Sonic tá indo só dar uma esticadinha no joelho pra não ficar em forma, né? O que é interessante é que eles sincronizaram essa explosão com o momento do apagão. Quer ver? Ó, vai passando aí. Sim, sim. Eles sincronizaram a explosão aí que ele quebra a Então barreira elas do são som. separadas, elas não são. Essa não é a explosão que causa Não, isso com aqui. certeza, só que ele acontece de uma forma tão rápida que dá a sensação que foi isso, entendeu? Aí essa cena de apresentação do Dr. Eggman, pode deixar o vídeo rodando devagarinho. Eu não curti muito, cara. Porque assim, o Jim Carrey, ele é um ator bom, certo? Aham. A aparência tá interessante pro contexto, né? E só que a forma como ele tá agindo não me lembra o Dr. Eggman, tipo, o personagem, entendeu? Tanto que se tu for, dá play aí. Ele vai chegar, tipo, bem confiante, né, com esse comandante. Aí ele já vai chegar falando. Aí outra coisa também que eu reparei é que ele não tem aqueles ajudantes dele que são robôs, certo? Que é como Sim, se sim. fosse uma marca registrada dele, porque tudo que ele tem ele faz robô, pô. Ele faz nave, ele faz carro, ele faz isso, faz aquilo. Mas como se a gente tá falando de um filme de origem, os robôs que ele tá Talvez ele falando. ainda não tenha Porque, tido, né, feito. porque os robôs do Eggman, eles são feitos com os animais lá do mundo do Sonic, entendeu? Com os Flickers, que é o nome dos animais. Que eles são pequenininhos, ele coloca lá, mas eu não sei como é que funciona essa programação dele lá. Só que eles funcionam com esses animaizinhos. E no nosso mundo aqui, que nós vivemos, no nosso plano, não existe esse tipo de animais. Tá, mas então quer dizer que ele já existia aqui? O Dr. Eggman? O Dr. Eggman, ele é originado da Terra, é isso? É. Bom, pelo contexto do filme, ele é da Terra. Ele vai para... Como é que ele... Como é que ele vai parar no mundo do Sonic? Eu acho que é isso que vai ser É mostrado aí, meu nesse cara, filme. é aí, meu né, cara, que a gente já descobre qual vai ser o final do filme. Ah, Já descobriu? Ele vai pro mundo do Sonic, isso aí não tem dúvida nenhuma. Ele vai para lá, ele vai ficar doidão, ele vai ficar careca, inclusive. Porque aqui a gente percebe que o Eggman ele tem cabelo. Ele não tá, sim, ele não só tá magro. ele tá magro Ele tem também, cabelo, ele tá e o bem mais bigode jovem. dele. E o bigode dele é preto, né? Quase, é castanho. Aham. E outra coisa Ah. também sobre o Eggman, que eu ia complementar e eu acabei deixando tu falar, é que, como você falou, né? O Jim Carrey, ele é um excelente ator. Ele também entra naquela lista de atores que você não pode falar mal dele. Entendeu? Aham. Aí, então, ele é um excelente ator. Contudo, eu não consigo enxergar o Eggman, que eu vejo o Jim Carrey sendo Eu vejo o o Jim Carrey. Carrey. Porque ele... tu vê nessa cena... Principalmente nessa cena. Aham. Principalmente nessa cena. Isso que ele tá fazendo aí é o Jim Carrey. Esse Aham. tipo de atuação é o Jim Carrey, não é o Dr. Eggman. Aham. O Dr. Eggman ele é muito diferente disso. O Dr. Eggman ele é o único vilão de série, assim, de saga de filme que eu conheço em particular, que ele participa tanto como vilão como parte da equipe também, porque ele é muito retardado. Não é que ele seja retardado, mas é que ele é muito besta também, né? Tanto nos jogos como nos desenhos, ele tende um pouco pros dois lados, é interessante. Aham. Aí tem essa cena aí que o policial tá paisana, não sei nem como é que ele chegou aí com essa roupa. Pois é. Essa é uma arma tranquilizante que ele tá na mão ainda. Eu achei. acho. Eu vou fazer Ah. uma suposição. Fácil. Se o Sonic. Porque ele tá. Esse aí não é o esconderijo do Sonic, né? Ele tá num armazém aí, numa casa, sei lá, num galpão. Não é o esconderijo dele, não. Se esse galpão for o da casa do policial, que é o mesmo cara que flagrou ele correndo na rua, eu vou Sim, achar que é não, muita cara. sacanagem. Eu vou achar que é muita sacanagem. Mas é o mesmo cara. Não, eu sei que é o mesmo cara, né? Só que eu tô levantando a hipótese de, tipo, dele ter ido se esconder do policial e ter se escondido na casa do policial, entendeu? Eu vou achar que é muita sacanagem fazer essa puta coincidência, entendeu? Eu não acho sacanagem, não. Eu acho que o roteiro desse filme vai ser bem idiota. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, continuando aqui. Que ele vira e temos essa cena maravilhosa do Sonic. Aqui, velho, não tem como achar que o Sonic, ele tá muito esquisitinho. Uma das principais razões que eu não vou ver esse filme é porque a principal razão de eu querer ver um filme do Sonic é ter o Sonic. E como... eu vejo muita galera falando assim, poxa vida, esse filme não é pra você, então para de reclamar, seu velho chato. Não é bem assim, isso é meio elitista, pra quem diz uma coisa dessa é meio idiota. Porque é interessante alguém fazer um filme pensando em todos os públicos do Sonic, tanto das pessoas que nasceram jogando ele lá nos anos 90, quanto as pessoas que estão acompanhando ele agora, que teve o último título Force, agora o Team Sonic Racing. Você tem que também pensar nessas pessoas, né? Você colocando dessa forma fica bem interessante, porque mesmo uma criança mais jovem, ele já tem uma noção de como é a aparência do Sonic. E
o design original dele, que a gente já viu no Detona Ralph, essas coisas, é um design bem sólido É um e design que bem é bem sólido e agradável que no já público foi geral, né? e que é aprovado pela maioria do público, entendeu? Então, continuando. É um design que já tá pré-estabelecido, né? É, desde os primórdios. Porque, na verdade, no início, eu acho que o desafio foi transformar o design do Sonic numa coisa mais 3D, né? Porque eu tô querendo puxar lá pro início, quando os jogos começaram em 2D, né? Uhum. Que aí Naquela época, eu era posso. realmente fácil de representar ele e todos os personagens, mas pra trazer pra uma dimensão, pra trazer em 3 dimensões, né? Você tem que dar volumetria pro rosto, pros olhos Uhum. e tudo mais. Eu acho que esse foi o desafio daquela época e que foi muito bem ultrapassado, muito bem resolvido, né? Porque o Nos design 3Ds. 3D ficou bom, Uhum. ficou legal e fez jus ao design 2D original Aham. dele. Tanto que no 3D eles aperfeiçoaram, eles levantaram ainda mais a personalidade do Sonic, dele sendo mais radical. Porque desde a época da sua criação, ele já era para ser um personagem pensado para ser competição entre Super Nintendo e Sega, né? Ele era para ser um personagem mais radical. Porque o Sonic, ele é um personagem. O Sonic não, o Mario é um personagem para criança, beleza. O Sonic é um personagem um pouco mais para os pré-adolescentes, o pessoal que curte coisas radicais, né? Coisas cool. Coisas cool. Coisas cool, né? Aí É, então. Aí então. Eu até perdi o pensamento aqui. Tem um pessoal que diz que o Sonic ele tá desse jeito porque o pessoal está apostando na estranheza para vender ingresso. Eu não concordo com isso em algumas partes. Por quê? O Sonic ele tá vivendo em uma época que ele tá meio embaixo ultimamente. A SEGA tá tentando fazer boas coisas com ele, né? E a gente teve Sonic 2006, teve vários jogos furados que o pessoal não gostou. Teve agora o mal sucedido Sonic Forces, que apesar de eu gostar desse jogo, ele foi mal sucedido. E também teve em 2014 Sonic Boom, que a SEGA deu liberdade para os caras fazerem o que eles quiserem pois lá. é, e Sonic Boom não é Aham. muito atrás, é um pouco recente até e é bem feita, pô. E é bem Só que feito. a gente tem Só que levar em que consideração que lá aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui agora, rapidinho. Lá aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui agora. O pessoal reclamou do design, que ele tava com as pernas muito compridas, ele tava com os braços todos azuis, e como foi que eu falei mais cedo agora, os olhos dele estavam pequenos e a testa dele tava enorme de grande. Mesmo ele repetiu o mesmo erro agora. O que eu não consigo entender e que eu não concordo com esse negócio de eles vão apostar na estranheza é que a SEGA ela não ia se dar o luxo de arriscar tanto assim. agora o que eu entendi dessa implementação de design é que eles queriam trazer algo que fosse compatível com o mundo real, porque o filme ele não é 100% CGI, né? Ele tem Uhum. localizações reais, etc. Ele tá se situando no universo real. Se o filme fosse completamente em CGI, como foi o caso do Detona Ralph, como foi o caso de outros filmes e de animação gráfica mesmo, eu acho que seria muito mais fácil colocar o design dele, por exemplo, parecido com o do Sonic Boom, né? Porque, por Se exemplo, bem tu que pega aquele esse design do design ele tá Sonic bem Boom, próximo do Sonic Boom também. ele tá um pouco. É, porque ele tem Tá umas um pouco. características. Eu Uhum. achei muito humanizado as dimensões dele. O braço em relação à perna, porque o desenho do Sonic original ele tem um tronco realmente bem pequenininho, né? Uhum. Tanto que no originalzão mesmo, nos primeiros Sonics, o tronco dele é uma bola. É um círculo pequeno. Aham. E, tipo assim, eu acho que tem algumas coisas, assim, por exemplo, vamos pegar o modelo usado do Sonic Boom, ou então no Sonic Forces, e importar pra esse filme. Eu acho que tem umas coisas que não iam casar, por exemplo, como é que é representar o pelo dele nesse universo? Entendeu? Porque no jogo já é só a cor, é um negócio assim meio, não vou dizer liso, mas É um é um negócio. modelo sólido, entendeu? Único, não tem representação de pelo com a mesma intensidade que a gente tá vendo agora nesse frame, né? É. É bem, é bem diferente, mas aí é uma questão já de caracterizar pro nosso universo, né? Eu acho É. estranho, eu não acho legal. Eu acho que o design, se É. fosse seguido mais parecido, Eu. eu acho que Eu, ia no ficar mais caso, legal. eu não topo tanto, porque eu preferia muito mais uma animação ao invés de um live action Com representando o nosso certeza, eu mundo. concordo contigo. Aham. As pessoas, eu não sei porque as pessoas param de investir em filme de animação. O filme de animação é a melhor coisa do É. mundo, porque como ele tá sendo animado, né, seja CGI ou seja animação 2D, o cara pode inventar a merda que ele quiser, que ele consegue
casar o design do universo, entendeu? Ele Mas o consegue pessoal pode até inventar. dizer, mas a gente só tinha 90 milhões, que é o orçamento do filme do Sonic, né? 90 milhões é muito dinheiro. Mas vale lembrar que sabe quem também tinha 90 milhões? Quem? O Homem-Aranha no Aranhaverso. E sabe de uma coisa? Ele ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar. O filme do Homem-Aranha foi um filme. Eu ainda não assisti, mas é um filme que é bem interessante a proposta dele e o design do filme é bom. Uma das coisas que a gente pode colocar junto com o filme do Sonic é que nesse mesmo ano também, eu não tô por dentro, né? Não sei se vai ser esse ano, vai ser no próximo ano, vai ser o filme do Pikachu. E a maioria das pessoas reagiu positivamente ao design do filme. Pra você ter uma noção, porque ele não só é uma construção pra realidade nossa, como ele também é fiel ao design original. O do Detetive Pikachu, realmente, eles implementaram os Pokémons e deu muito certo. Sim, sim. Não deu, então, tipo assim, não achei legal a ideia do Pikachu falar daquela forma, mas... Só que o Pikachu, ele fala, entendeu? Nos Detetive Pikachu. É esquisito à primeira vista. E ele tem uma voz puta grossa nos jogos. Vamos continuar aqui? Sim, aí ele encontra e a gente vê que ele tem dentes... Aqui, ó, ele fez a atitude mais certa que se pode fazer. Você vê um bicho desse, você atira. Você atira. Tá, olha só, uma coisa desse CGI é que ele não parece tão bom assim, porque o Sonic, ele não parece que é um animal que tá realmente lá dentro, e sim é que ele foi colocado. Parece que ele foi colocado lá, né? A gente tem essa ideia melhor quando vai ser agora, quando o Sonic ele vai sair do carro e ele vai dar um spin dash, no caso, no carro do Eggman. Aí, deixa eu parar aí. Tá vendo? Essa cena, tá vendo? O Sonic, parece que ele foi colocado lá, né? Ele não parece que ele tá realmente na cena, é que ele foi colocado lá de uma forma muito tosca. Mas se tu for olhar, o carro também parece que tá assim, essas rodas dele, né? É verdade, é verdade. Parece que tem um contorno em volta dela. Eu acho que isso é culpa do estúdio. Aí já tem que bater neles mesmo. Tem que bater não souberam renderizar o filme. Eu acho que esse ajudante dele é muito... Ele tem cara de ser antipático, esse ajudante dele. Eu não gostei. Fast and Furious, eu quero dar uma surra nesse cara, velho. Não, mas esse cara, ele sabe fazer dinheiro. Sim, eu queria entender essa cena. Isso acontece em algum jogo? Pois é, olha só, o pessoal brigou muito com essa cena, mas eu tenho uma resposta pra ela. Qual é a resposta? Eu pensei exatamente bem na hora, eu não sei como o pessoal não se tocou. Esse negócio, o Sonic nos jogos ele não faz isso, né? De jogar um anel ele cria um transporte. Mas, nos jogos antigos, no primeiro Sonic, quando você pegava 50 anéis mais ou menos, você tinha um anel no final da fase que ele te transportava para uma fase bônus. Entendeu? Então você acha que isso pode ser uma referência? Sim, não pode ser, mas eu tenho certeza que é a referência a isso, entendeu? Porque no Sonic Mania tem isso. Você tem os anéis pelo mapa que você pode entrar e você jogar numa fase bônus. Entendi. Aqui eles transportaram isso como um anel portátil que o Sonic pode jogar e transportar as outras pessoas, entendeu? A gente vai ter que ver como é que essa mecânica vai se aplicar durante o filme, né? Porque eu acho que ele não vai conseguir fazer isso toda vez, porque senão seria muito abusivo da parte dele, né? Se ele fosse entrar em um combate, ele rapidinho se teletransportava, ele já basta que ele é rápido pra caralho. Ele conseguir correr e se teletransportar ao mesmo tempo, aí já é coisa de outro mundo, literalmente. Eles estão em uma fazenda, Tem uma fazenda. Tá aí, será se ele escolhe pra onde é que o portal vai se abrir? Essa cena tá muito ruim. Uma coisa que tu tava falando e eu tava olhando. As pernas, né? Porque a pessoa quando ela tá caindo pra baixo, no caso eles estão caindo, lógico, caindo pra baixo, né? É porque eles estão de costa pro chão, né? E o vento, ele bate em você com tanta força que você não consegue dobrar a perna pra baixo. Você fica com a perna pra cima que nem um ragdoll, entendeu? Que nem um boneco. E aí a moça da direita tá com a perna dobrada pra baixo e o cara da esquerda tá meio que posando assim, tipo, parece que tá... Se tu colocar um skate embaixo dele, parece que ele tá andando de skate. Tem essa nave aqui do Dr. Eggman, né? Peraí, volta um pouquinho. Qual é o esquema de cor delas? Porque até agora, volta naquela cena que ela tá do lado esquerdo dele. Volta um pouquinho. Frame por frame aí. Porque até agora, a maioria dos robôs dele, das máquinas, né? Que só teve o carro, teve aquele caminhão no início, né? Aí teve o carro com um carro menor. E aí agora a gente tem essa nave, certo? A nave, ela tem uma luz azul, que é a mesma luz que essa aqui emana do Sonic. Como se fosse uma espécie de energia, que tu vê que naquela hora que ele pega o pelo dele, ele leva um choque. Será se tem alguma coisa a ver com a energia dele, com algum tipo de essência? Eu tenho certeza disso. Dele como criatura.
Que ele Eu tá tenho usando certeza. essa Isso energia até responde a. Se for realmente isso, né? De ele tá usando o pelo do Sonic pra aperfeiçoar os robôs dele pra ficar na velocidade igual. Isso até responde a pergunta do porquê que o Eggman sempre tá mais à frente do Sonic nos jogos. Ah, no jogo. Ah, se for o caso, então faz sentido, porque realmente tu tá correndo com os cacetes lá, jogando com o Sonic, aí de repente a nave dele vai voando lá, como se Aham. tu fosse, como se tu tivesse parado, entendeu? Sonic Unleashed, por exemplo, no boss lá, que, o primeiro boss que enfrenta com o Eggman, né? O Eggman dele sempre tá na frente, É, ele é muito né? rápido. É verdade, é uma teoria interessante. É, agora que tu colocou dessa forma, eu não tinha pensado. Eu tava pensando só aqui no filme, eu não tava pensando no jogo. Pois Beleza. é, aí a gente já vê uma cor branca e vermelha, né? Branco em cima e parece que é um Aham. vermelho embaixo, é um vinho. Aí a Agora, nave essa de novo. cena. Agora tá com luz vermelha, tá vendo? Não É tá verdade, agora ela tá vermelha mesmo, né? É, ela tá vermelha. Então essa cena deve ser antes dele aprender a usar o pelo, será? Sim, pode ser. Ainda mais que vermelho é a cor do Eggman, né? Da roupa dele também, algumas É, partes da roupa dele. isso. Ou então ele pode ter inventado a própria energia, né? A Agora, não própria... sei se você tá prestando atenção, se liga no tamanhozinho do Sonic lá. Ele Ele é parece um muito... bonequinho. Ele parece um Cara, bonequinho. nessa cena, ele parece menor do que na cena que quando ele encontra o policial, e ele parece menor do que na cena que ele tá no carro do policial. Tá aí os dois se encaram. Essa Agora ele tá com a cena. roupa vermelha, o Dr. Eggman ele tava todo de preto, agora ele tá vermelho. Aham. Agora, essa cena eu tenho uma coisa a declarar aqui. Ah, É uma coisa bem chata. É que. Beleza, a gente. Primeiro, vamos falar dos mísseis. Não sei se você tá percebendo, os mísseis de baixo, né, do esquerdo, eles parecem que eles estão vindo do chão. Você não tem essa. é, eu tô Você não, vendo, sim. você não sente isso? Porque tá vendo que a fumaça. É uma fumaça mostra que Tá ele não tá deixando indo o rastro reto. pra baixo. Então, o míssil tá vindo do chão? Que negócio é esse, né, velho? Outra coisa também é que essa cena, ela não faz sentido, porque você percebe que, ó, olha só, os mísseis estão parados e o Sonic ele tá falando e ele tá se comunicando com a gente, né? É, a ideia, na verdade, do personagem, quer dizer, só o Sonic, tirando ele dessa cena, a ideia que ele tá passando aqui é que o Sonic é tão rápido que ele consegue correr mais rápido que o tempo, né? Mas ele tá parado. Mas ele tá parado, tá certo, ele Aham. tá falando. Só existe uma coisa que pode justificar isso aqui: Chaos Control. Não, porque olha só, essa cena é interessante, ela é chata por causa disso que você falou, mas ela é interessante porque eu acho que a personalidade dele aí nessa cena condiz um pouco com a personalidade dele, pelo menos nos desenhos e nos jogos, né? Bem ativa. E, tipo, essa cena é muito característica, eu acho que é muito a cara dele. Tipo, ele enfia a porra do míssil no sovaco do robô, aí passa um pouquinho frame por frame. Aí ele já sai fazendo o símbolo do capeta. Tipo, eu acho isso bem a cara dele, tá ligado? Porque Não, ele isso faz gozação realmente. com essa coisa, tá ligado? Sim, ele realmente faz isso, pô. Pois é, Sim. eu achei essa cena, assim, esse momento em particular, eu achei bem a personalidade dele. Aham. Tomara que no resto do filme também faça sentido. Aham. Vai levar strike. Aí isso, essa cena. Volta um pouco. Eu quero entender melhor essa cena final. Aí dá pausa, aí agora vai frame por frame até começar a cortar. Aí. Tá, aí a gente tem um caminhão dele. Aham. Aí a luz vermelha, que é a característica dele, né? Aí O que são esses negócios? Na mão dele, ele tem mais ou menos uns. ele tem controle, um né? Apple Watch Um Apple Watch. virado pra dentro do pulso. Ele tem um controle aí, eu não sei o que tá escrito nele. Tá 10 MI. Tem display, tem recall Aí tem. e tem um. Aí tem uns botões na palma da mão dele. Tem um joypad ali no dedão, né? E embaixo tem uns números. Aí vai ter outro aí também. Aí esse é um robô dentro da casa, o robô dele, Parece né? um robô do Portal, inclusive. Parece, né? Só que gordo. Que gorro. Aí tem mais vários robôs, meio que fazendo tipo um tempestade, e ele tá aí embaixo, coordenando os robôs. Pode ser a cena dele atacando lá o quartel militar, né? Os robôs estão saindo de dentro do caminhão ou de algum lugar e ele tá só controlando. Aí tem ele no laboratório dele, né? Aham. A gente já vê aí uns hologramas azul, a gente vê ele vai apertar um botão aí que vai Vai fazer alguma coisa, sei lá, né? ser olha, fica agora. azul. Aham. E tem ele no Mushroom Wheel, né? Do Pois Sonic é, eu 3 queria saber Knuckles. que mundo é esse do cogumelo. Então, aqui já com certeza já é o final do filme. Porque você percebe que ele tá todo sujo, né? Inclusive. Ele tá com. careca, então o bigode dele tá gigante. Aham, tá gigante agora. ele tá Essa com esse cena eu negocinho na achei mão. bem cara. Eu achei realmente aí o Dr. Eggman 100% nessa cena. Só faltou ele ficar gordo agora, né? Quando ele Mas fica esse voando. lugar que ele tá aí é do Sonic 3, se eu não me engano, que é o tal do Mushroom Wheel Zone. Mushroom caso- Hill Zone. Aham. É isso? Sim. Vou pesquisar aqui no Google rapidinho. Vai falando aí. Então, isso com certeza já é o final do filme.
porque não faz sentido. Ou talvez seja... Eu fico até pensando, pô, metade do filme vai ser o quê? Ele no nosso mundo, depois a metade vai ser no mundo dele, por acaso? É verdade, tá Porque... aqui Mushroom Hill Zone. Só que no jogo parece bem diferente daí, né? Mas Aí tem que ser parece um mesmo. deserto, né? Da tonalidade do cogumelo. Não, eu tô vendo um monte de cogumelos aqui, só que eles estão com cor de vômito, entendeu? Não, pois é, eu tô falando que no jogo é bem colorido. É. Parece um mundo normal, só que tem cogumelo gigante no meio. Aí ele tá segurando aí um tubo. É que Não tá sei com o se é de peluzinho uma dele. Tá com o peluzinho do Pois é, o pode ser espinho do essa a Sonic. forma que ele usa. Pode ser essa a forma que ele usa pra extrair energia, né? Isso aí pode ser um núcleo de energia. É, pode ser. Uma nova Duracell. Beleza, chegamos no final do Eu achei trailer, legal né? esse final, eu achei legal. Foi esse final aí que me fez ter interesse em assistir o filme. Eu quero saber o contexto dele agora, né? Eu não sei, bom, por enquanto a gente tem muito tempo até lá, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado, Gustavo, por ter ficado os 42 minutos conversando sobre o trailer do Sonic. Eu não pensei que algum dia eu fosse fazer Não, isso. 42 minutos é o tempo total. Quando tu cortar isso aí, vai ter uma meia hora, uns 20 minutos, não sei. Mas é isso aí. Bem, obrigado quem assistiu até aqui. E vocês vão assistir esse filme do Sonic aí? Deixa nos comentários. Eu vou. O que vocês acharam também. Pois bem, Eu vou e eu não ficamos tô por falando nem aqui. de putaria, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Pois é, ficamos por aqui. Um forte abraço, até mais.